E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao podcast do Bryce Crawford. Sou o Bryce, estou super animado por estar com vocês. Não fazemos um podcast há muito tempo, mas agora estamos fazendo vários episódios por semana. Sou super animado e o episódio do podcast de hoje, para começar o ano no nosso podcast, vai falar sobre compartilhar a nossa fé. Sempre me perguntam, Bryce, como eu compartilho a minha fé? O que devo fazer? O que devo dizer? Como as pessoas vão reagir a mim? Vamos conversar sobre tudo isso hoje. E precisamos começar dizendo que compartilhar nossa fé não é uma opção. É um mandamento de Jesus. Jesus diz em Mateus 28 para ir às nações e fazer discípulos de todas as nações, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a observar os mandamentos que ele lhes deu. Agora você pode estar dizendo, Bryce, este versículo é sobre discipulado. Mas compartilhar a fé e o discipulado andam de mãos dadas. Não são duas coisas separadas. Você não é. Eu sou um evangelista, não preciso fazer discípulos. Isso é pura bobagem. Este é um mandamento para todos os crentes compartilharem a fé e fazerem discípulos. Como fazemos discípulos? Compartilhando o evangelho com as pessoas, acompanhando-as, falando-lhes da nossa fé, ensinando-as e equipando-as, certo? Então temos que entender o peso do que fazemos ao compartilhar a fé com outros. Quando abordamos pessoas, não estamos apenas abordando alguém que é uma estatística. Se você planeja compartilhar sua fé e ir embora, então você vê um ser humano como uma estatística, não como alguém com um coração que Deus está tentando encontrar. Mas se entendemos o peso do que estamos fazendo, então entenderemos que precisamos pegar o número deles, precisamos fazer um acompanhamento com eles, precisamos caminhar com eles. Mesmo que não aceitem Jesus Cristo na hora, precisamos estar prontos para acompanhá-los e ser amigos, porque se não o fizermos, os veremos como estatísticas e não como seres humanos reais. Mas queremos que as pessoas conheçam o amor de Jesus e temos que encontrá-las onde estão com esse amor, pois é isso que Jesus faz sempre. Jesus não faz as pessoas se limparem antes de vir a ele. As pessoas estão sujas e Jesus as encontra sujas e as purifica. Ele lhes mostra quem são, diz quem são e os eleva. E é isso que você está fazendo quando compartilha sua fé. Mas lembre-se, ao compartilhar sua fé, saiba que provavelmente terá que acompanhar e fazer discípulos. E isso não deve te assustar de compartilhar sua fé. Não deve pensar, não vou compartilhar minha fé se tiver que discipulá-los. Isso é horrível. Há orgulho no seu coração. E aí, é sobre você se compartilha sua fé. Se pensa, não quero compartilhar minha fé porque não sinto vontade de discipular alguém, então precisa pedir a Deus para arrancar algo do seu coração. Porque então, o compartilhamento da sua fé é sobre você. Não queremos que a partilha da nossa fé seja sobre a percepção de nós mesmos. Queremos que a partilha da nossa fé seja a percepção de quem Jesus é. E queremos mudar a percepção das pessoas sobre Jesus pela forma como partilhamos o Evangelho. Não consigo dizer-te quantas vezes partilhei o Evangelho com pessoas que se dizem cristãs e elas disseram que nunca tinham ouvido o que lhes disse antes na vida. Ou compartilhei com não crentes e eles nunca tinham ouvido isso antes na vida. Não é louco como cristãos e não crentes podem dizer a mesma coisa, que nunca ouviram o evangelho que lhes contei, e eu só lhes digo o que a Bíblia diz. Então precisamos saber que levamos o evangelho a eles, compartilhamos nossa fé e os encorajamos e os chamamos a algo maior. Porque é isso que devemos fazer ao compartilhar nossa fé. E compartilhar nossa fé não precisa ser algo assustador. Você pode pensar, e se eu estiver saindo sozinho? E se eu estiver compartilhando minha fé sozinho? Não consigo sozinho. Você não vai sozinho. Compartilhar nossa fé não precisa dar medo, porque temos o Espírito Santo conosco. Jesus diz em João 14 que faremos coisas maiores que ele com o Espírito Santo. Então, estamos numa posição melhor como crentes pós-ressurreição de Jesus Cristo com o Espírito Santo do que as pessoas que tiveram Jesus Cristo em pessoa com elas. O próprio Jesus disse que faríamos coisas maiores do que ele fez, o que significa que, se tivermos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, então veremos milagres maiores. O Espírito Santo será mais sensível e poderá até nos dizer mais coisas sobre as pessoas. Vamos experimentar um novo lado de Jesus que nunca vimos antes, porque temos o Espírito dele vivendo dentro de nós. E assim, Deus quer que você se associe ao Espírito Santo para que ele possa te dar os dons do Espírito para abrandar os corações dos descrentes. Você pode encontrar algum descrente que diga, não, eu não quero. Mas então o Espírito Santo te diz algo sobre eles. Eles têm dor nas costas, eles têm dor no pescoço. Eles têm lutado contra a insônia, têm feito isto, têm feito aquilo. E quando você lhes disser isso, o coração deles amolecerá e dirão, uau, como você sabe? Podem até pensar que um amigo os pagou numa brincadeira boba para assustá-los. Mas você diz, não, ninguém me pagou. O único que me enviou é aquele que foi enviado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que busca o seu coração, aquele que sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele me enviou para te dizer o quanto ele te ama e como ele quer te chamar para casa. Porque você tem procurado coisas que não satisfizeram seu coração. Mas ele tem água que o fará nunca mais ter sede. É o que você traz às pessoas. Compartilhar nossa fé. E é tão importante fazer parceria com o Espírito Santo, pois não é sobre nós. Se compartilharmos nossa fé sem o Espírito Santo, então vamos nos esforçar e tentar agir, mas quando nos unimos ao Espírito Santo, ele nos revelará pessoas e as abordaremos no tempo e lugar perfeitos, onde quer que estejamos, porque precisamos do Espírito Santo para fazer isso. Não podemos fazer isso sozinhos, e isso acontece em João 4. Jesus faz isso no capítulo 4 de João. Em João 4, há uma mulher no poço, uma senhora samaritana, e Jesus é judeu. E Jesus se dirige ao poço. E judeus e samaritanos não se dão bem. E Jesus pede a esta mulher um copo de água. E ela, não te dou água, é judeu, eu samaritana.
não vou fazer isso. Mas então Jesus diz, você teve 5 maridos e o cara com quem você mora agora nem é seu marido. E o coração dela amolece. Como assim você pode me dar água? Não terei mais sede? Veja, os dons do Espírito servem para abrandar o coração dos descrentes. Então, quando você se associa com o Espírito Santo, você pode ter uma taxa de sucesso maior. E nem se trata de sucesso, mas o fato de você se associar com o Espírito Santo significa que cada ação, cada palavra, tudo o que você faz, será do Espírito de Deus. Mas se você não se associar com o Espírito Santo, então você vai ter muita dificuldade. Então, você terá o medo do homem. Aí você pode nem querer compartilhar sua fé. Então, temos que fazer parceria com o Espírito Santo. E para todas as minhas mulheres que estão aí, só quero encorajá-las com esta história. A mulher de João 4, a mulher no poço, na verdade se torna, como dizem documentos históricos, uma das primeiras evangelistas. E ela era uma mulher. Ela ia e ganhava cidades para o Senhor. Para uma mulher lá fora que tem medo de compartilhar sua fé ou sente que sua voz é diminuída, eu só quero que você saiba que uma das primeiras evangelistas de todos os tempos foi uma mulher e ela ganhava almas para o Senhor. Então eu oro para que Deus te dê ousadia como Esther, para abordar as pessoas e chamá-las para mais alto. Assim como Esther se aproximou do rei, eu oro para que Deus te dê ousadia para abordar pessoas nas ruas, no local de trabalho, nas universidades, porque Deus quer usar mulheres também. Não é só sobre homens, é sobre homens e mulheres. Deus usará um vaso faminto. Deus não discrimina. O Espírito de Deus não discrimina. Ele vai usar qualquer um que esteja faminto para ser usado. E se você quiser ser usado, apenas peça a Deus para te usar e Ele te usará. Agora, há também esta outra coisa especial sobre o Espírito Santo, não apenas com os dons do Espírito, mas a liberdade acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a todo momento. Aí Coríntios 3 diz, porque o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso significa que se o Espírito do Senhor habita em você, a liberdade é acessível em qualquer lugar, a qualquer hora, para todos, tá? Aonde quer que você vá. Então se as pessoas invadem o círculo que você chama de espaço pessoal, é melhor que elas recebam nada além de Jesus. Mas ainda temos cristãos que não vivem isso. Se eu pegasse uma laranja e a espremesse e saísse suco de maçã, você acharia estranho. Então, por que é que, quando cristãos são pressionados, sai ódio em vez de amor, ou medo em vez de ousadia? Temos que fazer algo a respeito. Quer dizer, nós, como cristãos, podemos ter um amor líquido que emana de nós, que é simplesmente contagiante. Quer dizer, ele simplesmente gruda nas pessoas. As pessoas podem até olhar para você porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, e você pode nem mesmo dizer nada sobre o Evangelho a elas. Eles podem dizer, o que há de diferente? Noto algo diferente. Eu vejo algo nos seus olhos, é como uma luz nos seus olhos. Então você compartilha o Evangelho com eles. Estamos agindo com o espírito de liberdade aqui. E se você conhece a verdade o libertará. É o que Jesus diz em João 8. E alguns versículos depois ele diz, a quem o Filho liberta, verdadeiramente livre será. Ele não está meio livre, ele está 100% livre. E essa liberdade vive dentro de você. E isso significa que todos que você encontra podem ter essa mesma liberdade. E eu sou totalmente a favor da igreja. Precisamos da igreja, precisamos de igrejas para nos equipar, para nos guiar a pastos verdes onde possamos nos fartar. Mas as pessoas não precisam ir à igreja só no domingo para ter liberdade. Não é preciso aparecer das 9 às 11h15 na igreja só para ter sua liberdade. As pessoas podem ter liberdade no trabalho, na faculdade, nas escolas, nos parques, na academia, em qualquer lugar. A liberdade é acessível a qualquer hora, em qualquer lugar. Não discrimina. Jesus quer encontrar as pessoas onde estão e quer te usar para isso. Haverá muitas pessoas, garçons e garçonetes que trabalham, sobrecarregados pela vida e depois pelo trabalho, e precisam de algo para libertá-los porque têm vivido demais e nada tem acontecido. Eles têm feito demais de tudo, tentaram de tudo e nada está funcionando. E muitas pessoas estão doentes, sofrendo e oprimidas pelas coisas do mundo, e estão procurando liberdade, e você tem o antídoto, está dentro de você. Se eu tivesse a cura para o câncer e não contasse a ninguém, e depois as pessoas descobrissem que eu a tinha e estava escondendo, ficariam furiosas comigo. Eu teria que me esconder na minha casa. Pessoas estariam em tumulto do lado de fora da minha casa. E nós temos a resposta e o antídoto para as ansiedades, depressões e lutas das pessoas. E não queremos dar a elas porque temos muito medo de compartilhar nossa fé. Isso é terrível. Nós temos a resposta para o que eles passam. E de fato, se você tem a resposta para o que eles passam, é melhor gritar do alto da montanha que, oh meu Deus, eu posso te ajudar. Você tem procurado nas coisas erradas, pois o buraco no coração é do tamanho de Jesus. Então as drogas, o álcool, o sexo, o entretenimento não vão preenchê-lo, mas o Espírito de Deus pode. E você pode dizer, esse Espírito de Deus preencheu o buraco no meu coração. E da mesma forma que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Apocalipse fala sobre como o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, quando compartilhamos nosso testemunho incorporado ao Evangelho, estamos, na verdade, impregnando o ar para que Deus o faça novamente na vida deles com mais poder. E assim precisamos entender que nosso testemunho não é o Evangelho. Apenas dizer Jesus te ama não é o Evangelho, mas estas são ferramentas que podemos entrelaçar para transmitir a mensagem do Evangelho.
O evangelho é a morte e ressurreição de Jesus Cristo para salvar a humanidade pecadora. Esse é o evangelho e é o que apresentamos. Não oferecemos seguro contra o inferno. Vocês verão pessoas em campi universitários correndo com forcados e cartazes dizendo que queimarão no inferno se não entregarem suas vidas a Jesus, o que é verdade. Tipo, as pessoas vão para o inferno se não conhecerem Jesus, mas não estamos aqui vendendo seguro contra o fogo. Estamos dando às pessoas um encontro e um relacionamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não é um pai distante que só quer dar uma bênção aqui e ali. Ele quer estar envolvido. Ele quer saber por que você está com raiva, por que está triste, por que está feliz. Ele quer caminhar com você pelo vale. Jesus de fato nos prometeu que estaria conosco durante a tempestade. Ele nos livrará através da tempestade. Ele quer celebrar conosco nas montanhas mais altas. Jesus quer fazer parte da nossa vida, mas só se o permitirmos. E isso se aplica a tudo, a compartilhar nossa fé e incluí-la na vida dos outros. Então, precisamos ser capazes de compartilhar isso com os outros, pois se não quisermos compartilhar nossa fé, estaremos retendo um antídoto que pode salvar as pessoas de si mesmas. Não só ao compartilhar a nossa fé, mas até mesmo ao defendê-la. 1 Pedro 3,15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam-no com mansidão e respeito. E assim, a maneira como compartilhamos a nossa fé é com amor, mansidão e respeito. Qual é o caminho? Fazemos com amor, mansidão e respeito. 1 Coríntios 13 diz: fé, esperança e amor, mas o maior é o amor. E do ponto de vista evangelístico, fé é o que precisamos ter ao batalhar com Jesus. Fé é o que precisamos ter, crendo que Deus encontrará as pessoas onde estão. A esperança é o que estamos dando às pessoas. Estamos dando esperança às pessoas para suas circunstâncias e para sua situação. E o amor é a forma como compartilhamos nossa fé. Temos que ter amor. Se não tivermos amor, fazemos isso em vão. E Romanos 2 diz: não é a bondade de Deus que traz o homem ao arrependimento? Então a bondade de Deus e o amor que temos dentro de nós vai levar as pessoas a conhecê-lo. Mas se não o fizermos por amor, como as pessoas o conhecerão? Precisamos do amor de Jesus Cristo para abrandar os corações das pessoas à realidade de quem Ele é. E a graça é o que se dá às pessoas quando não merecem. Se fosse tudo sobre receber o que merecemos, então nunca mereceríamos a cruz, mas estamos dando graça às pessoas. E graça é o que você dá às pessoas porque ela te fortaleceu. A graça nos capacita a dá-la a outras pessoas, certo? E então estamos compartilhando isso com outras pessoas. Nós pegamos o evangelho. Nós não vendemos seguro contra incêndio. Trazemos graça, verdade, paz e amor e o compartilhamos com todos, em todo lugar, a todo tempo. E uma das últimas perguntas que sempre me fazem é: Bryce, como as pessoas vão reagir? E tenho muito medo do que eles vão dizer, do que eles vão fazer, o que não é sobre você. Se você faz essa pergunta, então sua percepção do evangelismo é sobre você, mas nossa percepção do evangelismo deve apontar os olhos das pessoas para eles. As pessoas têm se olhado num espelho sujo o tempo todo, e quando você compartilha o evangelho, você está dizendo: aqui, deixe-me mostrar quem você realmente é. E você levanta o queixo delas para um espelho limpo, porque Jesus as vê como limpas, puras e justas à sua vista. E então não é sobre o que as pessoas dizem ou fazem. Estou preocupado com o que elas dizem ou fazem ou o que vão dizer. Não. Não sabemos se haverá uma virada para alguém a menos que respondamos ao toque do Espírito Santo. Você acha que pensou egoístamente em dar $5 a um morador de rua? Ou abençoar alguém num restaurante e pagar a refeição? Ou ir e orar por um desconhecido? Não, você não pode pensar egoístamente nisso. O Espírito Santo está te tocando dizendo: preciso que você seja o encontro que eles precisam, porque preciso chegar até eles através de você. Eles não estão me ouvindo. Eu lhes dou sinais, mas não me ouvem, então preciso usar você para chegar a eles. Temos que fazer isso, temos que estar dispostos a ser usados por Deus. E Marcos 4 nos mostra os diferentes tipos de reações que teremos das pessoas. Ele diz: um semeador saiu a semear. Alguns semearam sementes em pedregal, e elas cresceram, mas o sol as secou e morreram. Outras caíram em chão plano, mas os pássaros as levaram. E algumas sementes caíram entre espinhos, mas os espinhos as sufocaram. Mas então foi semeado em boa terra e produziu fruto a 30, 60 e 100 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E ele usa essas parábolas como um mecanismo de peneira para ver quem o quer mais. Quem quer o rei em vez de apenas os benefícios do reino? Quem quer o doador e não apenas os presentes, certo? E ele explica isso quando os discípulos perguntam: o que quer dizer com isso? Em Marcos 4 ele diz: o semeador pode ser você e a semente é a palavra de Deus. Ele diz: a semente lançada no caminho que os pássaros pegaram. Ele diz: Satanás vem e arrebata a palavra que foi semeada no coração deles. Isso significa que há uma batalha espiritual pela alma dessa pessoa. Então você terá um espírito forte o suficiente para ir para casa, em particular, de joelhos, e suplicar a Deus pela alma deles quando for envergonhado publicamente porque Satanás estava atrás do coração deles, porque há uma batalha espiritual por eles. Temos que estar dispostos a ir em particular e suplicar por outras pessoas quando somos envergonhados publicamente por outras pessoas. Temos que estar dispostos a orar pelas pessoas. Tiago 5 diz: a oração fervorosa de um justo pode muito. Então, como você reage quando a aprovação chega?
Então diz, as sementes semeadas em solo rochoso que cresceram, não tinham terra, e o sol as queimou e elas morreram. Diz que a palavra de Deus é recebida por alguém com alegria, mas quando a provação, tribulação e perseguição chegam, elas se afastam. Então ele diz, a semente que foi semeada entre espinhos cresce e é sufocada pelos espinhos. E ele diz, ela cresce, mas o engano das riquezas e os desejos do mundo distrairão as pessoas e as vencerão. Então, as distrações e as coisas do mundo sentarão no trono do coração deles, não Jesus, e é arrebatado. Mas então ele diz, a boa terra, e quando a semente cai nessa terra, produz fruto a 30, 60 e 100 por um. Jesus diz que estas são pessoas em quem você semeia a palavra de Deus. E elas dizem, meu Deus, você está certo. Eu tinha um buraco no coração. Tentei de tudo e não funcionou, mas a notícia que você me contou, o evangelho que você me disse, nunca ouvi antes na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. E não só entregam suas vidas a Jesus, mas também produzem frutos. Outras pessoas são afetadas por eles, por aquilo que você fez. Você não sabe quantas nações e quantas pessoas você vai impactar só por causa do seu sim e por falar de Jesus a alguém. Você pode impactar o mundo através de alguém. Você pode despertar a fé de alguém a ponto de entregarem suas vidas a Jesus e irem e alcançarem milhões de pessoas. E não é sobre alcançar pessoas, mas você nunca sabe o avivamento que pode vir só por ser obediente à inspiração do Espírito Santo, para dizer àquele garçom ou garçonete que está tendo um dia difícil que Jesus os ama, que ele morreu por eles e ressuscitou para que você tenha um relacionamento pessoal com ele. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que você vai fazer a respeito? Você sabia que os domingos são o pior dia para se trabalhar em restaurantes? Garçons e garçonetes, na verdade, têm pavor de trabalhar aos domingos. A multidão da igreja é a pior para se ganhar dinheiro. Não é uma loucura? Que os cristãos deveriam ser as pessoas mais bondosas e generosas, mas eles são a pior multidão para servir e trabalhar. Então, o que você vai fazer quando chegar no domingo a um restaurante e um garçom ou garçonete já teve uma vida difícil, uma manhã ruim, não ganhou muito dinheiro, e aí você chega e fala de Jesus para eles e você fala do evangelho, e eles ficam frustrados porque estão magoados. E pessoas magoadas estão magoadas porque nunca souberam o que era o amor verdadeiro, e você acabou de mostrar o amor verdadeiro e isso os frustrou porque a vida inteira deles foi uma bagunça. Não tiveram mãe nem pai. A vida sempre foi contra eles, ninguém nunca esteve a favor deles e ainda por cima o trabalho tem sido uma droga. Então agora você está compartilhando algo que eles não querem ouvir e eles trazem sua comida fria, eles te tratam mal e quando eles te entregam a conta, eles estão esperando uma gorjeta mixuruca, assim como o resto dos cristãos, e você lhes dá a gorjeta do valor total da conta. E eles dizem, oh meu Deus, e eles percebem que nunca mereceram isso. Eles percebem que te trataram mal, trouxeram a sua comida fria e que estavam projetando a dor deles em você. Mas o fato de outras pessoas estarem sofrendo não significa que isso te afete. O pecado que te fazem não precisa gerar pecado em você. Então eles perguntam, por que você me fez isso? E você compartilha o evangelho com eles e eles entregam a vida a Jesus e você os encontra onde estão. Jesus não é só um Deus de domingo, precisamos dele nas ruas, na academia, no comércio, no supermercado, no shopping, precisamos dele em todo lugar. Jesus diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Temos que fazer algo a respeito. As pessoas estão sofrendo, doentes e morrendo e não conhecem Jesus e não percebem que podem ser livres daquilo com que lutam. As pessoas pensam que as coisas com que elas lutam são uma doença incurável. As pessoas pensam que a única maneira de se livrar de sua dor e ansiedades é se elas morrerem, ou é por isso que as pessoas contemplam suas vidas. As pessoas contemplam a própria vida porque acham que a única forma de se libertar das coisas com que lutam é tirar a própria vida. Mas a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, eles podem realmente ser livres do que os aflige agora, e você pode levar essa mensagem a eles. E não apenas uma mensagem, mas a pessoa de Jesus para os libertar disso, para pegá-los pela mão e guiá-los pela tempestade, e levá-los à liberdade e à vida. É isso que você está entregando às pessoas. A colheita está madura. Os trabalhadores são poucos. O que você vai fazer com isso? Você pode alcançar as nações pelo seu iPhone. Você pode alcançar pessoas com seu iPhone. Quer compartilhar sua fé? Use o TikTok, faça um vídeo de 30 segundos. Use o Instagram, comece a postar, comece a falar. Mande mensagem, escreva cartas se precisar. Você pode chegar a pessoas do seu quarto. Nada te impede. Você tem todos os recursos disponíveis. Hoje estamos mais avançados do que fomos ontem. Você tem mais recursos disponíveis para alcançar pessoas com sua fé e não está fazendo nada a respeito. E é um mandamento compartilhar nossa fé e amar uns aos outros assim como Jesus Cristo nos amou. E se realmente amamos as pessoas, nós lhes diríamos aquilo que as libertaria de si mesmas. Vou orar para que Deus te dê a ousadia de andar em autoridade e em poder e compartilhar sua fé com as pessoas. Jesus, eu oro por quem está assistindo ou ouvindo isso agora. Deus, eu oro para que lhes deis ousadia em nome de Jesus para compartilhar sua fé. Eu oro para que a pessoa que está ouvindo ou assistindo a isso fique tão motivada e faminta pela palavra de Deus, que onde quer que ela vá, seja na academia, no shopping, no supermercado, na escola, no trabalho, que ela vá compartilhar sua fé com qualquer um e com todos que esteja doente e faminto. Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Então, que cada pessoa que encontrarmos, que a encontremos com amor e mansidão, com autocontrole, compartilhando o evangelho com ela. Jesus, eu te agradeço pelas pessoas que estão ouvindo isso. Eu oro para que este episódio as tenha abençoado.
Deus, que uses isso na vida das pessoas de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Muito obrigado por assistirem ao episódio de hoje. Se gostaram, inscrevam-se no nosso YouTube. Se estiverem a assistir, sigam-nos no Spotify ou Apple Music e baixem os episódios. Estamos muito animados com vários episódios por semana. Confira nosso Instagram, o Bryce Crawford Podcast. Estamos postando os cortes lá e tudo mais. Vai ser demais. Eu amo vocês, galera. A gente se encontra no próximo episódio. Paz!